Marcelo, hoje eu estava vendo, hoje é dia 7, né? 7 de janeiro, e vi Hoje é uma aniversário da declaração. Renata. Ô, rapaz, passe meus parabéns para ela, muitas bênçãos, muita saúde Amém, e paz, é o mais importante. Falar em com certeza. paz, por falar em paz, hoje foi um dia interessante, né? Nesse mundo digital aí, eu estava navegando lá e vi que o Mark Zuckerberg deu uma entrevista, deu uma declaração de 5 minutos falando de uma mudança de 180 graus nos padrões de comunidade, de restrições nas plataformas Meta, especificamente. Ele não mencionou o WhatsApp, né? Ele mencionou o Facebook, Instagram? Instagram e o Threads, né? Eu não sei se o que é que você pensa, e sei que você ainda não parou para. Estou pegando você de supetão nessa história, mas eu vi por dois lados a história, e só para contextualizar para o pessoal que estiver assistindo, ele meio que vai fazer similar ao X, né? Diminuir a retirada, a remoção de conteúdo, e vai começar a não fazer remoção e sim permitir a adição de notas da comunidade no conteúdo. E eu sei que você pensa que, por um lado, isso é ruim, né? Então, eu queria ouvir sua opinião. E aí eu vou dar um pouco da minha também sobre isso. Eu acho que isso pode atrapalhar o comércio em si, ele vai ser mais fácil, né? A gente vai ter menos travas, como a gente antes não podia falar a palavra pandemia, né? A gente não podia falar um monte de palavras reservadas. Hoje mesmo, o Google, Vacina, né? Vacina. exatamente, vacina. Hoje mesmo, os anúncios do Google, que são moderados pela automação deles, recusou um anúncio nosso, um anúncio não, uma distribuição de conteúdo, porque durante o vídeo eu falava preencha a aplicação. E aí esse termo, ou aplicação ou preencha, Aplicação. ele Lá, era, lá. ele por algum motivo nas regras do Google lá não podia. E isso é um desafio na hora de anunciar, de criar conteúdo, né? Porque se eu estou aqui conversando com você e eu falei preenche a aplicação só para dar o exemplo, este conteúdo, por exemplo, não vai poder ser impulsionado no Google. Então, eu acho que isso vai ser legal, mas por outro lado, eu não sou pessimista, você sabe disso, mas por outro lado, eu acho que vai virar uma festa do quiabo, o povo fazer anúncio de golpe e usar o marketing que não é ético, né? O marketing que dizem que é o marketing mais agressivo, eu não gosto de usar o marketing agressivo como negativo. Eu não acho que é negativo. Marketing agressivo para mim é só o cara mais rasgado, quando ele fala mais dedo na cara, menos sutil. Mas o marketing que não é ético, ele vai ter muito mais oportunidade nisso. A gente vê isso em plataforma como aquela de anúncios que põe, eu não me lembro agora, eu acho que é Hot Leads, Hot Words, alguma coisa assim, que é uma plataforma que põe anúncios em blogs. E aí ele pega uma palavra e ele grifa a palavra. Quando você põe o mouse em cima, normalmente a gente vê isso em plataformas como o UOL, Terra. Você põe o mouse em cima, você vê um anúncio ali em cima, né? O problema é que eu já tenho visto demais, e uma vez eu até mandei no grupo da mentoria, perguntando para uma endócrino, para Sabrina, né? Se era sério aquele aparelho da Siemens que testava diabetes sem furar o dedo, lembra disso? E Sim, aí a sim. Sabrina falou: Ó, isso é golpe. Na hora, imagina, eu que estou atento a isso, apesar de ser leigo, eu precisei consultar uma pessoa que eu tinha acesso, né, para saber: Ó, isso aqui funciona mesmo? E aí ela falou: Não, isso não existe, isso é golpe. Aí que eu fui prestar atenção em, caramba, um aparelho revolucionário desse, que custe, sei lá, não me lembro quanto custava, mas eu acho que era assim, R$ 80. Impossível. Essa tecnologia embarcada numa coisa tão nova. É possível daqui a algum tempo. Se isso fosse inventado agora, ele ia custar uns R$ 600 para o consumidor final. E, e aí, depois de um tempo, ele pode baixar o preço, mas não imediatamente. Então, isso foi fruto de um anúncio desses hot leads. Mas eu vi isso, eu vejo toda hora. Tem um tipo de anúncio que, se você ativar nos sistemas operacionais ou no celular mesmo,
que é aquele que você desliza para o lado, se você permitiu anúncios da plataforma do seu celular, tanto Android como iOS, você começa a ver os anúncios meio exagerados ligados à saúde. E aí você vê a cura para diabetes, aí você vê cura para coisas que não tem. Então eu acho que o maior risco dessa abertura de porteira é começar a aparecer com mais facilidades e o público leigo não conseguir filtrar o conteúdo que é o conteúdo merda, que a gente sabe que não deveria estar publicado, né? Mas eu vejo com bons olhos a coisa de estar menos travado para poder criar conteúdo. Por outro lado, para mim, mesmo fazendo anúncios para o seu perfil como médico e para Renata, minha esposa, como infectologista, você como pediatra, ela como infectologista, eu não tenho tantos problemas, né, da parte de tráfego, a nossa equipe não tem tanto problema para ficar dando volta nisso, ela já sabe o que fazer e já sabe o que evitar, poucas travas atrapalham a gente. Então não vai ser um uau, um avanço absurdo do ponto de vista de anúncios. Do ponto de vista de conteúdo, eu quero ouvir você, que você deve ter um ponto diferente de É, perspectiva, né? eu sofri na pele muito tempo essa questão das restrições que a Meta colocou. De certa forma, eu sou um usuário do X, mas não sou um produtor de conteúdo do X. Eu percebo que as notas de comunidade, elas acabam, digamos assim, deixando muito claras as coisas para quem está consumindo conteúdo ali. Considerando que a gente está falando de uma rede social, você dá poder às pessoas de colocarem o contexto ali, e a maioria das notas de comunidade que são checadas, não por fact-checking, mas sim pela própria comunidade, elas são o contexto correto. Claro que a gente tem que ter cuidado, a tendência é que, pelo volume, isso começa a ser visto por IA, e a gente sabe que a IA, muitas vezes, ela tem vieses, enfim, é Mas um quando é assunto checado também complexo. tem viés, né? Então, mas, veja, eh, se a gente fosse para uma discussão filosófica, eu ia perguntar a você qual ser humano não tem viés, É, eu né? concordo, mas eu Então, acho que só para você entender o meu contexto aqui, quando você tenta controlar, é como se você tentasse controlar a hemorragia com band-aid. Por mais que o Facebook ou o X ou qualquer plataforma tenha tentado fazer, restringir a informação, ela escapa pelos dedos. Então, eu acho que a responsabilização primária deve ser da própria comunidade que está usando aquela informação ali. E se você considerar, vai ter um cara que vai cair no golpe, e ele cai no golpe pessoalmente, ele cai no golpe na é o internet. pato mesmo, Isso o cara é pato e vai profissional. ter a pessoa que vai entender o papel dela na rede e vai estar ali para construir a nota da comunidade, porque eu me senti fazendo muito isso na época da pandemia, onde eu pegava informação e eu trazia a informação da fonte primária. Olha, Mas você foi punido estudo, também isso. pelos termos, né? Mas aí, veja, se não houvesse isso, eu teria a oportunidade de ver lá, fazer uma nota da comunidade, ganhar tráfego, porque eu fui lá e escrevi aquela nota. Explica um pouquinho o que que é essa nota da comunidade? Tá, isso acontece no X, né? É um Sim, formato que agora eles vão adotar no Facebook. Quando alguém publica um post e ele é visto por alguém e ele percebe que tem uma inconsistência, a pessoa tem como ir lá, fazer uma nota da comunidade, colocando o contexto primário. Essa nota é avaliada, se ela é considerada correta, ela vai para baixo do post. Ou, na maioria das vezes, corrigindo. Então, quando você falou desse negócio de golpe aí, o pessoal usa muito postagem que não tem nada a ver, tipo meme, alguma coisa, e que no fim das contas ela contém lá um link para um tigrinho, um jogo, uma sim, bet, um sim. conteúdo pornográfico, qualquer coisa assim. O sistema hoje funciona tão bem que todas essas postagens têm nota de comunidade. Então,
E Isso do atualmente ponto de hoje, vista. se você tem isso no Facebook ou no Instagram, na Meta, né, como um geral, no Threads eu não tenho usado, mas se você tem em alguma dos canais da Meta, e as pessoas colocarem alguma interação, eu já vi muito isso, as pessoas escrevem lá, golpe, 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 aí elas engajam e o post explode, Isso, né? Isso é isso. Então, um traço uma negativo falha, do né? algoritmo Então, hoje, e as pessoas não sabem que teriam que denunciar aquele conteúdo. Quando tem a nota da comunidade, ela está logo abaixo da postagem, como se fosse um aviso. Então, eu creio que. E outra coisa, muito provável que o conteúdo que recebeu a nota da comunidade oficialmente, ele seja tipo, tagueado. Aí essa é a forma certa de taguear. E não você pegar, por exemplo, só porque eu escrevo a palavra vacina, eu entro no bolo dos antivacinas. Entendeu? Então, tipo assim, imagina que o cara bota um post lá que não tem nada a ver, e embaixo já tem, ó, aviso, essa informação não é correta, porque isso e isso, o link tá aqui. Aí, meu amigo, é aquela coisa, vai dar ruim para quem estiver espalhando é. colocando coisa errada. Aí, deixa eu só colocar aqui os três pontos principais, né? Eu peguei aqui Legal. a informação da fonte primária lá, para ser consistente lá da meta, né? Três Legal. horas atrás eles escreveram isso. Começando pelos Estados Unidos, nós estamos encerrando o nosso fact-checking por empresas ou por terceiros, programa de fact-checking, e movendo para um modelo de notas de comunidade. Nós iremos permitir mais digamos, discurso livre, né, ou livre expressão, retirando restrições em alguns tópicos que eram parte do discurso mainstream popular, e focando no reforço nos nossos esforços para retirar violações ilegais ou de alta severidade. Então, eles vão Acabou a caçar, digamos, censura. vão caçar o conteúdo pornográfico, vão caçar o Sim. conteúdo ilegal e tal. Nós vamos, nós vamos empreender como é, meu Deus, aqui? Uma visão mais personalizada, uma versão mais personalizada ao conteúdo político, de forma que as pessoas que querem ver mais disso em seus feeds possam ver. Então, é tipo assim, não, acho que nas eleições, eles vão meio que pedir para a pessoa classificar e eles não vão deixar de recomendar, como eles faziam, esses conteúdos, né? Então, tem uma coisa bem, é uma nota bem grande, depois a gente pode até esmiuçar mais isso, mas eles deixam claro, claro, olha só que interessante. Nós vimos essa abordagem, esse trabalho de abordagem no X, onde eles empoderam a sua comunidade a decidir quando os posts são potencialmente, digamos, falsos, né? Ou eles são duvidosos e necessitam mais contexto. E pessoas, através de uma grande sorte de perspectivas, decidem qual tipo de contexto é útil para outros usuários verem. Então, é a exação do Meta, né? Boa. Eles decidiram abrir mesmo. É isso. E ainda admitiram, né? Agora, o que que você vê de ponto positivo para o criador de conteúdo que não vai, por exemplo, eu falei da questão do tráfego, de anúncios, né, conteúdo patrocinado. Agora, para quem cria conteúdo orgânico, como você mesmo, o que que você acredita que pode ser de positivo para a gente? Tem duas coisas, certo? Eu vejo que, por um lado, isso vai aumentar tráfego em temas que quem trabalha na saúde era punido, era muito comum, né? A Pode gente, dar alguns exemplos? é, por exemplo, todo post que eu falar de vacina, mesmo eu colocando palavra diferente, etc., ele é Reduziu o complicado. Se alcance, nós né? fôssemos falar de política de saúde, políticas de saúde, isso.
Por exemplo, a área que Saneamento básico. a área que a Renata trabalha, né? Nossa, A área da complicadíssimo. infectologia é super complicada, É por isso que porque ela não trabalha no Instagram. Foi tratar, uma das né, decisões. tra assuntos sobre pessoas com HIV, É. é, Fala toda hora, hepatite, qualquer sem camisinha, sexo com toda hora camisinha, o conteúdo é uso de drogas. atrapalhado, É, então ela entra no universo, ela está no universo de palavras que eram bonitas, mas não falando sobre um conteúdo um conteúdo que fosse negativo sobre isso. é, Então vai tender a aumentar o alcance legal. da gente que trata sobre isso. Tá. E o outro lado positivo, uma das estratégias que a gente sempre comentou que os médicos podem fazer é fazer best comment em matérias de imprensa, em fazer best comments em outras páginas que tratam do assunto saúde para serem vistos é um tráfego gratuito. O que é o Best Agora, Comment? Só para você contextualizar. best comment é você pegar lá, sei lá, uma matéria do G1 falando desse surto de diarreia agora em São Paulo. Você ir lá e fazer um comentário bem fundamentado, super fundamentado, e provavelmente será destacado ou pelo próprio criador Autor, do né? conteúdo, né, o autor, ou você vai ser comentado ali, muita gente vai curtir teu comentário e ele vai ficar ranqueado lá em cima. Isso é uma forma de pescar seguidores em páginas de grande alcance, né? Pescar num Então, aquário, né? Num lugar que é. tem gente interessada naquele assunto que você quer, né? E um dos grandes problemas da imprensa é não ter profissionais especializados fazendo matérias de saúde. Todo dia alguém vai poder entrar numa matéria do G1 e fazer uma nota de comunidade bem fundamentada e vai ter a chance de estar lá aparecendo, se essa Como, nota de comunidade for nomeada, digamos como assim, né? autoridade, eu acho que isso vai ser, então, algo bem interessante, né? Quer Ou seja, concluir essa então, questão desse segundo ponto positivo? Eu acho que eu te cortei para você contextualizar, você não concluiu. não, eu acho que é isso. Então, eu vejo, pode significar um barulho maior, isso é complicado, mas, por outro lado, olhando estritamente como um produtor de conteúdo, vai dar mais oportunidades para a gente aparecer, que é uma grande dificuldade. O alcance, ele tem sido. Veja que o fenômeno, quando aconteceu no X, esse mesmo fenômeno, aumentou o alcance de todo mundo. Isso o próprio Elon Musk, ele mostrou num gráfico que houve um aumento de alcance. Então, eu olho por esse viés aí. Nós não estamos falando aqui sobre liberdade de expressão filosoficamente, politicamente, não é. O meu fator aqui é só um, ajudar o médico a fazer o conteúdo bom dele, ser mais visto e ele conseguir os objetivos dele, mais consulta, infoproduto, o que for. Esqueçam a outra parte, cada um conhece sua ética, aquilo que pensa, aquilo que deseja para o mundo, e aí vai colocar sua voz no mundo e as pessoas vão decidir. O meu ponto aqui é mais técnico, digamos assim. Sim. E eu acho que, no final das contas, liberdade de expressão é importante. Tenho medo dos caras que vão avacalhar com o Sim, negócio. abusar do É, negócio. mas a internet é assim, né? E eu acho É, que vale a gente criar o entorno que a gente quer. Então, se você cuida do seu espaço e cuida de se posicionar corretamente no espaço dos isso. outros, isso vai ser, A vai ética criar é um, oportunidades. a ética é um princípio basilar. Então, que as pessoas usem da liberdade de expressão com ética e sabendo que existe lei para regular, de certa forma, sem abusos, digamos assim, para regular arbitrariedades dentro desse campo. A liberdade de É, expressão não é irrestrita, né? sim. Esse é o ponto. E eu vejo que com bons olhos por ser assim um negócio. Eles desligaram a censura que havia, que era claramente uma censura. Claro. Mas uma coisa que você falando me levantou aqui, que é o seguinte: as pessoas podem também entender errado isso. Como aconteceu no Orkut antes, que era terra de ninguém, as pessoas faziam o que queriam lá, e eles demoraram muito para começar a moderar coisas lá, e o conteúdo foi pouco moderado lá.
o Orkut tinha, né, comunidades que podiam falar sobre qualquer coisa, não tinha limites. Depois eles deram uma apertada nisso, mas aí morreu. É as pessoas confundirem essa abertura específica da plataforma Meta com liberdade de expressão e quererem atacar outras pessoas, tipo, eu não concordo com o cara que faz, sei lá, determinado procedimento dele. E aí eu vou lá e falo que o cara tá errado, mas eu não tenho provas para refutar isso e tudo mais. E as pessoas podem começar a querer comprar briga, sabe? Se você confunde a liberdade de expressão com vale tudo, você começa a comprar briga. E o ideal não é fazer isso. O ideal é que você mostre a sua autoridade sem abrir discussões com ninguém, que isso não é produtivo, não funciona. Isso. E sem comprar briga, você consegue, ao invés de ficar refutando as outras pessoas, consegue se posicionar. Então, Isso. como já aconteceu de você, por exemplo, fazer comentário em players grandes que não falavam sobre febre, mas quando abriram o conteúdo sobre febre, você fez best comment e aí isso foi, você era o único especialista de verdade ali. Até E aí, hoje faz quase um mês, Marcelo, até hoje eu recebo notificação de curtida naqueles olha aí. comentários, você acredita? Então, para você ver, o negócio chama atenção porque você é o único especialista de fato ali. Então chama atenção para você. Isso é muito positivo. Mas em nenhum momento você pode atacar a pessoa que Não. publicou, o autor, refutar coisas sem basear e tudo mais. E a intenção também não é ficar desmentindo as pessoas, Não. né? Mas criar conteúdo útil, conteúdo de valor para poder validar o conteúdo. Isso eu acho que é muito produtivo. Eu É, faria, eu só queria, muito bom isso que você falou, que assim, eu não entraria em postagens de colegas para fazer nota de comunidade para desbancá-los, entre aspas. Principalmente se forem colegas que estão fazendo picaretagem na internet. Esqueçam eles. Por quê? O público deles tende a ser um público cego. E você não quer que esse público seja atraído para a sua página. Ao é. contrário de você ir lá fazer uma nota de comunidade na imprensa. Aí eu faria essa estratégia Aí é um lugar única. neutro, né? É um campo neutro, entendeu? Então ali não tem embate, você apenas vai colocar contexto. Às vezes, contexto não é você dizer que está errado, mas é você dizer que a interpretação não é bem essa. Isso é muito comum em estudos, né? Então a mídia sai assim: estudo publicado fala que café causa Alzheimer. Aí você vai lá estudar e você vai ver, isso é um estudo observacional, que não infere causalidade, só mostra correlação. Esse estudo apenas serve para inferir hipóteses e não gerar, é, digamos, não gera uma definição do que foi avaliado. Existem outros estudos que dizem exatamente o oposto, e o certo é que nós tenhamos estudos randomizados, prospectivos, de maior número de população, ou meta-análises Sim, para ter. Pronto, você faz isso lá, você demonstra autoridade, o cara lá é. não vai ficar com tanta raiva de você e você vai atrair inevitavelmente o público. E outra coisa, né, Marcelo? Acho que o que a gente acabou de falar aqui, o colega que está nos assistindo pode fazer isso hoje, pode fazer best comment hoje. Eu estou dando uma. Inclusive, a gente está revelando aqui uma estratégia que a gente passa para os nossos mentorados, passa para os médicos que fazem cursos com a gente, que é uma estratégia que independe dessa questão do que o Já Mark estava Zuckerberg está funcionando, né? fazendo. Apenas agora eu acho que ela vai ter mais potência, porque É. se ele destacar esse comentário e ficar com o autor desse best comment, dessa nota de comunidade, isso aí vai ser uma grande oportunidade do médico aparecer como autoridade. Sim. Aí, então logo no finalzinho do papo aqui ficou
uma dica boa de estratégia para você usar, e não é o tipo de diquinha não. Se as pessoas olham isso com atenção, se elas seguem isso rotineiramente, e é importante esse ponto que você levantou, né, eh, só para concluir a frase, se elas seguem isso rotineiramente, elas têm sucesso com esse tipo de coisa, ganho de autoridade. Agora, importante e muito legal que você tenha citado isso, que é quando você olha para o público errado e quer converter aquele público, é como você entrar numa, eu não sei como chama, mas É como se você uma entrar igreja de num. hindus e querer Isso. converter o cara ao cristianismo. É impossível. O cara é Ou hindu. você, ou você querer colocar num festival de punk rock uma É, banda de forró, uma é, banda de forró estilizado para tocar. exatamente. E achar que É, a galera vai bater palmo. exatamente. Como fizeram no Rock in Rio, aquele Rock in Rio que Colocaram o colocaram Carlinhos Brown, não foi? Carlinhos E ele Brau, foi. coitado. A culpa não foi Colocaram dele. ele na sequência, no palco principal, para sequência de um dia que era rock, e o cara É tocando atabaque, axé, fazendo axé. axé, coisa que não tinha nada a ver com aquele público. Aí ele foi hostilizado. É claro, é um reflexo da nossa sociedade, não tinha que ser hostilizado, mas é muito bem observado por você. Então, só para deixar claro aqui, se alguém não pescou essa ideia, se você quer chamar a atenção de quem você realmente pode vender para a pessoa ou fazer essa pessoa consumir o seu conteúdo, não adianta você levar essa para pessoas que não falam o seu idioma. Se você fala russo, não adianta ir lá numa turma que só fala francês e falar: "Gente, eu estou aqui, vem aqui falar comigo russo". E você pode ser hostilizado ou não vai significar nada, você só Ignorado, perdeu né? tempo, ignorado lá, e não vai, te ajudar em nada. Então, quando você tem um objetivo em mente e olha o público que você quer e fala: aqui tem muita gente que fala russo, deixa eu ir aqui fazer um comentário sobre o assunto. Quando você fala o idioma deles, eles acabam vindo para você. Então, perceber que você falou dos médicos, dos colegas que são picaretas aí, né? Se você vai no perfil do picareta refutar alguma coisa dele, não vai rolar daquele público que já acompanha ele, que já está apaixonado, que, como o Flávio falou, é cego pelo conteúdo dele, não vai rolar de você converter. Pode ser que você converta um ou outro se chegar a muita gente, mas a grande probabilidade é que você só seja hostilizado. E quando você traz mais água para o feijão, e isso é produtivo, então se você vai falar com alguém que concorda com o seu assunto, detalhando, dando a sua carteirada positiva ali, aí você consegue se beneficiar dessa presença. Eu já estou pensando até na thumb que você vai colocar nesse vídeo, que é o seguinte: o Facebook e o Instagram mudaram radicalmente, mas você vai ganhar com isso, alguma coisa desse tipo. Fique até o final, né? O que você ganha com isso, né? O que você ganha ou o que você perde com isso? Legal. Boa. A oposição aí. Mas o cara que vai pensar na thumb, nessas coisas, é o Marcelo. O cara do YouTube é o Marcelo, não sou eu sou outra.